Bom, eu acho que deve estar gravando, então bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. Eu sou o Roberto de Farias, só para a gente confirmar se está gravando, tá gravando. Eu sou o Roberto de Farias, especialista em arquétipos, e eu estou aqui para ajudar você a ter uma vida mais alinhada com o teu propósito de vida de acordo com os teus arquétipos. Lembrando que o mundo dos arquétipos, da psicologia junguiana, ele é muito complexo, ele não é tão simples como preto no branco, né? Não é tão simples assim como a gente olha e fala, nossa, é dessa forma para todo mundo. Até porque cada pessoa tem a sua bagagem emocional, cada pessoa tem a sua bagagem de experiências, né? Ninguém lê os mesmos livros, tem gente que nem lê, então. Não lê os mesmos livros, não conhece as mesmas pessoas, né? Não estudam os mesmos cursos, então é óbvio que cada pessoa vai reagir ao arquétipo de uma maneira muito diferente da outra. Porém, quando a gente fala do cerne lá do arquétipo, quando a gente vai lá no miolinho da coisa, a gente tem a tendência de dizer, né, a psicologia junguiana ela diz que o arquétipo matriz ele é o mesmo para todo mundo. As pessoas só reagem diferentemente de acordo com as suas experiências. Então, essa é uma das questões que a gente precisa levar em consideração. A jornada arquetípica que a gente está discutindo aqui agora é uma jornada arquetípica voltada para uma visão Human Design, que é, a gente tem lá 64 arquétipos matrizes, que são as mães, né, arquétipo mãe, para cada um desses 64 arquétipos. Esses 64 arquétipos fazem parte da jornada humana, tá? É esses que basicamente comandam a nossa vida. Mas para cada um deles nós temos seis variáveis. Então é 64 vezes seis variáveis, que são as linhas do I Ching. Para cada uma das linhas do I Ching, há um outro arquétipo que está ali, é uma variável do arquétipo. E para cada linha do I Ching, como vocês viram na aula anterior, tem várias outras ramificações ali que vai deixando a coisa cada vez mais complexa e mais diferente. Então, não há a menor possibilidade de termos a mesma experiência, ainda que com o mesmo arquétipo, ainda que vivendo na mesma situação, no mesmo trauma, digamos assim, nós vamos lidar com eles de maneira diferente. É por isso que não dá para generalizar, como a gente vê por aí os especialistas de plantão falando que, se você usar o arquétipo da banana, se você usar o arquétipo da águia, não é assim que funciona, né? O buraco é mais embaixo. E se você está acompanhando essa jornada arquetípica, vai fazer mais sentido para vocês conforme as aulas forem se desenrolando, porque ajuda você, primeiro, a não cair nessas papagaiadas que tem por aí do pessoal falando, né? Vomitando besteira. Vamos ser um pouco mais profissional aqui. Não tanto, mas um pouco. Porque é o que acontece, a gente acaba ouvindo muito. E o que que acontece? Quando é alguém que está se passando por especialista, né, principalmente quando tem um número de seguidores gigantesco, né, 500 mil, 1 milhão de seguidores, essas pessoas têm, nós, como seres humanos, nós temos a tendência a enxergar essas pessoas como autoridade, porque elas têm muitas pessoas seguindo ela. Mas, lembra da pirâmide de Maslow? A massa está lá embaixo. 97% da população está lá embaixo. Então, não significa que a maioria que está que tem muitos seguidores, que é isso que a nossa mente fala. Lembra que a mente, ela mente? A mente conta histórias que não são verdadeiras? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 30 milhões, 40 milhões de seguidores, a nossa primeira impressão é: essa pessoa tem autoridade. E não é assim que funciona, né? Ela tem autoridade porque ela influencia as outras pessoas. Ela é uma influenciadora, né? O que é também um grande problema, porque se não for uma pessoa que estudou, se não for uma pessoa que sabe o que está falando, ela vai influenciar da maneira incorreta, que é o que acontece na maioria dos casos. Quando os meus clientes chegam para mim, eles já chegam com a ideia de arquétipo errada, cristalizada. E, gente, não tem nada mais difícil no mundo do que descristalizar, do que desconstruir uma ideia errada que está lá impregnada no ser humano, né? E isso serve para muitas coisas, inclusive dentro do próprio meio religioso, né? Independente da religião, tá? Não estou falando mal da religião A ou da religião B. Eu estou falando mal de todas as religiões, porque realmente o que acontece é o seguinte: nós temos, sim, como seres humanos, o dever de ter uma ligação com algo superior, né? Independente, do que quer que seja, né? Até para os ateus.
que não acreditam em nada, eles precisam ter uma conexão com algo superior para ter um sentido de vida. Esse algo superior pode inclusive ser a natureza, né? Porque a natureza é Deus, né? É Deus, né? Porque Deus está em tudo, né? Aquele átomo divino que eu tô falando, tá? A força divina, a força criadora mesmo, a força que manifesta a vida. Então, as religiões manipulam as pessoas através de arquétipos, do mesmo jeito que esses charlatões que têm milhões de seguidores, milhares de seguidores, acabam manipulando as pessoas porque pegam elas pela fraqueza emocional ou por uma fraqueza espiritual dela, porque ela já está com medo de alguma coisa. É muito fácil manipular pessoas que têm medo. E nós precisamos entender isso para que a gente não precise ter medo, porque não há necessidade de ter medo. E o mapeamento arquetípico ajuda com isso. A gente consegue entender e não há por que temer. Nós temos como nos alinhar de acordo com a nossa autoridade e estratégia, que é a ligação, o religare, religião, religar-se a algo maior. Pouco importa o que seja esse maior. Não é religar-se a uma casa religiosa. Não é isso que eu tô falando. É religar-se com algo que realmente manifesta na tua vida algo muito maravilhoso. Então, eu não estou incentivando ninguém a deixar de se ligar-se com essa energia que cria, que manifesta o átomo divino. Mas eu sim incentivo as pessoas a deixar o máximo possível a ir se libertando das amarras religiosas, porque elas nos prendem. Sim, existem pessoas que têm a necessidade de estar ligadas a uma religião, porque muitas vezes é a religião que segura essa pessoa para que ela não faça besteira. Que, inclusive, esse foi um dos intuitos da criação, né, oficial da religião, né? Porque lá atrás, né, o que que acontecia quando havia uma deturpação humana, né? Os humanos eram deturpados pelos próprios humanos. Então nós tínhamos o hábito de a gente vai invadindo e vai conquistando terras e vai pegando ouro e vai violando. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falo. E vai tomando as mulheres, se é que vocês me entendem, e vão tirando a liberdade de viver de outras pessoas, então a gente ia destruindo tudo no meio do caminho. E aí a religião foi criada para poder botar um basta nisso, porque né, se você tiver medo de alguém que é maior do que nós todos, você não vai fazer isso. E resolveu bastante problema, então resolveu muito problema, né? E isso foi se moldando, se lapidando com o passar do tempo. Hoje nós temos o que nós temos, né? Mas as pessoas estão, nós estamos mudando de temas, né? O tema muda o tempo todo e nós estamos acordando, nós estamos despertando, e deixando a religião de lado. Então, inclusive, quando as pessoas me perguntam, inclusive lá do Canadá, eu moro no Canadá, na cidade de Montreal. Lá em Montreal é muito comum você ver as igrejas que não tem mais ninguém, né? O povo não vai mais para a igreja porque o povo acordou. Claro que existem muitas histórias, né? Aí tem a cultura local, o porquê que as pessoas acordaram e abandonaram as igrejas, né? Então lá no Canadá, por exemplo, a maioria das pessoas que não vão para a igreja mais tem uma séria questão ligada com a forma com que a igreja tratou o povo local, né? Que é no mundo todo a mesma coisa, né? E lá no Canadá, especificamente, eles ceifaram a vida de muitas crianças, de muitas pessoas, né? Principalmente eu não sei o termo correto, gente. Se eu falar besteira em português, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que é indígena. Principalmente os povos indígenas, lá no Canadá, eles até hoje são muito maltratados, né? São muito, infelizmente, há acredito que no mundo todo, né? Mas lá no Canadá é sério, é triste o negócio. E existe uma retratação, né? Uma retratação cultural ali, uma retratação social, cultural, entre as nações, né, os povos, mas essa é uma das razões. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vão se elevando o nível, quando elas vão subindo ali na pirâmide, né? E quanto mais elas estão no topo da pirâmide, menos elas estão ligadas a uma religião, a uma casa religiosa, mas sim ao religarem. Então, lá no Canadá é muito comum você ver as pessoas que acreditam em algo maior, mas abominam a religião por conta disso, porque houve uma ascensão. E essa ascensão se reflete na vida do canadense, que tem
um pouco mais de liberdade, um pouco mais de segurança, um pouco mais de saúde, um pouco mais de várias coisas que nós, em geral, o planeta gostaria de ter, tá? Não estou falando mal do Brasil, tá, gente? Estou falando do Canadá. Não confundam as coisas, porque da outra vez que eu falei que no Canadá algumas coisas eram boas, né, e eu exemplifiquei, as pessoas estavam achando que eu estava falando mal do nosso país aqui, do Brasil. E esse não é o caso. Entenda como você quiser. Tô que nem cavalo em dia de 7 de setembro. É verdade, lá no Canadá tem essa questão ligada à religião, e quanto mais há uma ascensão, menor é o impacto da religião lá na cidade, no país ou na cultura. E aqui no Brasil, na América Latina em geral, né? Nos países europeus, que são mais. Eu não posso falar bem europeu, porque o Canadá também é, né? A Inglaterra e França, que brigaram lá, não deixa de ser europeu. Mas aqui, que nós fomos colonizados pelos. Pronto, os colonizados pelos portugueses e espanhóis, houve uma imersão maior dentro da cultura religiosa católica, principalmente, é, que faz com que nós não consigamos nos libertar das amarras, né, das correntes, e faça com que a gente meio que fique ali. Lembra que nós estamos vivendo um jogo, né? E nesse jogo existem as pessoas que têm mais poder ou que sabem como usar o poder, não necessariamente que elas tenham poder, mas sabem utilizar esse poder para manipular as outras pessoas e fazer com que elas mantenham essas outras pessoas em cima da pirâmide. Então, essas pessoas aqui não têm o menor interesse de que essas pessoas aqui saiam daqui. Então, quanto mais você cresce, menos poder eles têm sobre você. Então, eles não têm interesse. Eles querem que vocês fiquem aqui. Então, existe uma criação de manipulação de medo por essas pessoas que fazem com que a massa continue sendo massa e continue trabalhando lá embaixo. É por isso que a massa está na base da pirâmide. E o mapeamento arquetípico, ele traz para nós o despertar de consciência que faz com que a gente comece a se questionar, fala, mas então é por isso. Então não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi lá, entendeu? Tá fazendo sentido para vocês? Vai ficar mais claro no desenrolar da história, tá? Se você não gostou do que eu falei, sinto muito. A minha intenção não é te ofender, é abrir os teus olhos. E sim, eu vou tocar nas suas crenças, eu vou tocar nos seus tabus, principalmente nas crenças limitantes. Você vai ficar com raiva de mim, eu sei disso, mas depois eu sei que você vai pensar. E se for o teu momento de despertar, você vai despertar com aquilo que você não gostar de ouvir. Porque a gente não gosta. Eu não gostei de ouvir. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei com muita raiva, inclusive, né? Como assim você está mexendo em tudo aquilo que eu acreditei a vida inteira? Sim, a gente precisa se desconstruir, se questionar naquilo que a gente acredita, porque se aquilo que você acredita estiver cristalizado, não há a menor possibilidade de você ter expansão de consciência, porque você já cristalizou uma ideia. Então, tudo aquilo que você fala, essa é a minha opinião e você tem que respeitar, já está cristalizado. Não é assim que funciona. Essa é a minha opinião, mas eu posso repensar e talvez eu esteja errado, né? Eu nunca estou certo, porque nós todos somos uma metamorfose ambulante. A gente tem que ir, esse é o correto, tem que ir se transformando no meio do caminho. Se você não está se transformando, se as pessoas que te conheceram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, no ano passado, te encontram hoje e você não mudou como ser humano, não teve uma evolução, você está fazendo algo errado, você está cristalizado. Então, nós temos o dever conosco, não tem nada a ver com o outro, tá, gente? Conosco, de melhorarmos a cada dia. Um pouquinho. 1%. Eu só consigo melhorar 0,01%. Tá ótimo. Desde que você esteja fazendo algo para que isso aconteça. Desde que você esteja se olhando para dentro, né? Aí vamos falar da psicologia junguiana agora. Jung, arquétipos. Olhe para dentro de você, veja onde está a sua sombra, acenda uma luz, enxerga o que precisa consertar ali dentro, porque geralmente tem muita coisa para consertar, e começa consertando aquilo que é mais simples. Nossa, minha pia tá cheia de louça para lavar. Eu não tenho paciência para lavar tudo hoje. O que que eu consigo lavar hoje? Uma xícara, uma colher, um garfo, não importa. Mas comece com alguma coisa, porque a consistência faz com que você se torne um ser humano muito melhor. Então, por exemplo, o nosso site, arquétipos.com.br, ele não foi criado da noite para o dia, né? Inclusive, vocês nem têm acesso ao que está lá ainda, porque faz aproximadamente 7 anos que nós estamos trabalhando tranquilamente, todos os dias,
com consistência. Então, o conteúdo que está lá, que vocês ainda não têm acesso, é gigantesco. É por isso que o site demora um pouco para carregar quando vocês entram lá, porque tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E a gente usa um servidor bom. E mesmo assim, a quantidade de conteúdo e de conhecimento que tem lá é gigantesca. Vocês vão ter acesso a isso em breve. E, mas não aconteceu da noite pro dia, gente. Teve uma consistência. Quando eu vejo, eu falo, nossa, gente, esse é o poder de uma consistência. Você coloca um tijolinho todos os dias, só um. Mas no final de um ano, você tem um cômodo pronto, você tem uma casa pronta. No final de 10 anos, você tem um hotel pronto, uma mansão pronta. É assim que funciona a consistência. E isso também vai ser assim com você na tua vida arquetípica, na tua jornada arquetípica. Os teus arquétipos, que são seus, que a gente olha para eles e olha como um lado sombra, a gente percebe o que pode ser mudado em tanto que personalidade. Então, a minha personalidade, ela é desse jeito, e isso eu consigo mudar. Agora, o que eu não consigo mudar, né, a parte atômica, a parte onde o avião, né, o inconsciente, aquilo que está no automático, aquilo ali a gente não consegue mudar. Não tem muito o que fazer para a gente poder mudar aquilo, tá? Mas a personalidade a gente consegue. Então, assim, eu sou uma pessoa mal educada mesmo, eu sou estourada. Não, gente, você não é, você está. Você consegue ir melhorando isso aos poucos. É claro que você pode ter arquétipos que fazem com que você se exploda. Mas isso não significa que você pode se explodir sendo uma pessoa mal educada. Existe uma maneira de se explodir sendo educado, ainda que as pessoas não vão gostar, porque é assim, né? As pessoas não vão gostar de jeito nenhum. Seja educado, seja mal educado, as pessoas não vão gostar. Mas pelo menos seja uma explosão educada, que se eles não gostarem, a tua parte você está fazendo positivamente para o mundo e deixando uma marca positiva na vida da pessoa, mesmo que naquele momento ela não goste, ela não entenda, mais tarde ela vai entender. Não se preocupe com isso, tá? Eu garanto isso pra você. Chega de papo, agora vamos lá pra nossa. Vou parar de compartilhar o meu vídeo com vocês, tá? E vou compartilhar com vocês a nossa. Opa, e agora? O que que eu vou compartilhar aqui? Olha, gente, eu acho que é isso aqui. Seja o que Deus quiser, tá? Aula ao vivo, como sempre, podemos ter problemas, como de vez em quando acontece, né? Um probleminha aqui, um probleminha ali. Esse foi o último slide que a gente viu ontem na nossa aula, né? Para você que perdeu as aulas, que caiu aqui de paraquedas, chegou aqui agora, caiu nesse vídeo, eu recomendo fortemente, do fundo do meu coração, com todo amor e respeito, que você volte na aula um. Aqui no nosso canal Arquétipos, vai lá em playlist, vai ter lá imersão mapa arquetípico, mapeamento arquetípico, alguma coisa assim. E nessa imersão vai ter as aulas em sequência. Comece da aula um, senão não há a menor possibilidade de você entender o que eu estou falando. Eu vou tentar ser o mais claro possível, sempre, para que todo mundo consiga entender, tá? Trazendo uma didática mais fácil, que é o nosso diferencial aqui, fazer com que você entenda para poder viver a vida mais alinhada com você. Mas, se você pular a aula, principalmente se você for um gerador manifestante, eu recomendo que você não pule nada. No máximo, coloque numa velocidade aumentada, mas não pule as aulas, tá? E também não recomendo velocidade aumentada porque eu já tenho a tendência a falar rápido. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas eu falo rápido. Vamos lá. Aqui, esse foi o nosso último slide. Então, aqui a gente terminou ontem falando de qual seria o problema. Cadê o meu lápis? Peraí, gente. Quais seriam os problemas da gente. Não tô conseguindo. Consegui. Quais seriam os problemas dos centros abertos, né? Que eles amplificam, eles distorcem, eles superreagem e eles entendem mal. Então, a gente precisa usar a nossa mente. O ideal é usar a mente de forma racional. Eu quero, que é o que eu acabei de falar nos minutos anteriores. Eu quero ser um ser humano melhor. Para isso, eu preciso entender aonde estão os meus problemas, que são os centros que estão em aberto, em branco no teu mapa. Quando você consegue entender isso aí, você consegue acender uma luz, né? Vou colocar uma lâmpada aqui, ó, para que essa luz ilumine esses centros.
e você consiga não iluminar o centro em si, mas iluminar a sua sabedoria, para que você aprenda a lidar com esses problemas aqui e ter uma vida mais alinhada e não baseada na influência das outras pessoas. Porque a gente precisa lembrar uma coisa: esses centros aqui, que estão em aberto, as pessoas influenciam eles o tempo todo em 200%. Então, isso é muito importante que vocês levem isso em consideração na hora de analisar mentalmente o que está em aberto. E aqui eu estou falando especificamente do centro, mas não necessariamente, tá, gente? Tem aqui, ó, olha lá na cabeça, ó, no mapa. Lá na cabeça, eu, por exemplo, não tenho o 64 e o 47. Não tenho o 63 e o 4. Aí no Ajna eu não tenho o 1162. Eu não tenho o 43. Então, tudo que você não tem, tudo que está em branco no teu mapa, olha quanta coisa, gente. É mais coisa que eu não tenho do que o que eu tenho. E isso não é comigo, é com todo mundo, tá? Então, tudo que tiver em branco no teu mapa, tudo o que estiver em branco no teu mapa, vai ser uma fonte de influência tanto dos planetas, quanto das pessoas do trânsito, né? Quanto das pessoas ao teu redor. Faz sentido para você? É ali que vai ter influência. As pessoas vão influenciar a sua vida e você não vai saber. E eles fazem isso de propósito? Não, não é de propósito. As pessoas fazem isso atomicamente. A coisa simplesmente acontece sem que a gente perceba que aconteceu. Quando a gente viu, já foi, porque há uma conexão atômica. Lembrando que cada vez que nós temos uma porta ativada, né? Definida, que não está se conectando com a porta do outro lado, a gente tem a tendência a atrair aquela pessoa, né? Então, por exemplo, olha no meu centro G aqui no mapa, ó, centro G, eu tenho o 13 que não se conecta. Ele não se conecta ali com o 33, ó. A tendência é que eu ache um 33. O 23 lá no Ágina, ó, não se conecta com, na garganta, aliás, não se conecta com o 43 do Ágina. Então eu tenho a tendência a encontrar essas pessoas. Aqui no baço, no esplênico, na pirâmide marrom do lado esquerdo, eu não tenho 57, mas eu tenho 20 na garganta e tenho 34 no sacral. Então há uma tendência de encontrar as pessoas que têm o 34 e o 20. E assim por diante, tá? Qualquer arquétipo do teu mapa arquetípico que estiver definido, mas não encontrar o outro lado da porta, vai ter a tendência de encontrar outras pessoas e quando encontra a manifestação, tá? E aí, relembrando aqui, ó, olha na minha raiz aqui, lá o chakra básico lá embaixo, ó, ele não tem o 41 e não tenho 39 definido, certo? Mas eu tenho lá no plexo solar o 30 e o 55 de forma inconsciente. Então é inconsciente, eu não percebo, é o carro dentro do túnel, tá? É o avião no meio da nuvem. A gente não tá vendo aonde que o avião tá, a gente só sabe que tem um avião lá na nuvem. É a mesma coisa aqui. Então o 55, ele tem a tendência, o 55 do plexo solar, ele tem a tendência a se encontrar com o 39 da raiz. E quando acontece isso, o meu o meu plexo solar aqui, ó, ele fica definido se eu encontrar essa pessoa. E aí eu vou ficar morrendo de amores por essa pessoa. Eu vou achar que eu estou amando, porque o plexo solar é a casa das emoções. Isso tem que ficar muito claro para você, tá? Do mesmo jeito, se eu encontrar alguém que tem o 41, pronto, melhor ainda, né? Porque aqui também é o plexo solar. Agora, se eu encontrar uma pessoa que tem os dois, gente, aí eu morro de amores pela pessoa. Agora, se eu encontrar uma pessoa que tem os dois, mas também tem o 19 e o 49, aí eu vou querer casar com a pessoa. Agora, se eu encontrar uma pessoa que tem o 59 no sacral e o 6, mas também tem o 19 aqui e o 49, também tem o 39 lá na raiz, também tem o 41, aí eu vou querer fazer qualquer coisa para ficar com essa pessoa, porque essa pessoa está me dando tudo o que for ligado às emoções, mas também está me dando aquilo que o ser humano busca de necessidades fisiológicas, se é que vocês me entendem. Então, isso aqui para mim seria um problemaço, porque eu ia estar achando que eu estava apaixonado e ainda ia ter a questão de necessidades fisiológicas. Faz sentido para você?
Responda nos comentários se vocês entenderam isso. E deixem suas dúvidas, porque a gente vai começar a responder as dúvidas através de vídeos. Então vai ser interativo, tá? A gente vai conseguir interagir aí com vocês, tá bom? Então agora a gente continua. Vamos lá. Próximo slides. A gente começou ontem, mas a gente não finalizou. A gente só deu a introdução na cabeça, que eu falei que a cabeça é aonde tem os temas de questões, né? Mas eu vou dar uma passada aqui agora e a gente vai passar depois os próximos slides para você entender um pouquinho mais, tá? Então a cabeça é aonde todas as questões sobre tudo é ela que vai levantar, principalmente sobre os centros indefinidos ou abertos, aqueles que estão completamente em branco. Tá? Então a cabeça ela faz com que você se duvide, se questione. Tudo o que estiver em branco, inclusive todas as linhas que eu acabei de falar ali para vocês, se estiver em branco ou que não está se conectando do outro lado, a cabeça vai questionar. É ali que ela vai te colocar em dúvida. Ela vai te colocar uma insegurança para que você trabalhe dentro desse não ser. É isso que a gente chama de não ser, tá, gente? É o não ser, é o nosso não ser. E se quando a cabeça faz você trabalhar dentro do não ser, ela tira o foco do teu caminho. Então você não sabe mais para onde você tem que ir. E aí você começa a viver uma vida que está completamente alinhada com o que o sistema quer. Ele não quer que você entre no teu caminho, porque o teu caminho tira você dessa jogada aqui e te dá uma coisa que é muito legal, as recompensas. São as recompensas por seguir o caminho. É por isso que se chama mapa arquetípico. A gente tem um mapa na mão e se você seguir o caminho, você chega aonde você não sabe que precisa chegar, mas que o teu piloto sabe. O piloto está lá dirigindo o teu avião. Tem um piloto dirigindo, é ele que te guia, que é a tua autoridade interna, tua estratégia, tá? Então ele tá, a gente vai falar, vai esmiuçar isso com o passar do tempo, tá? Então isso aí é o caso da cabeça. Mas a gente tem também o ágina, que é o nosso terceiro olho. O ágina é aquele olho, né? É o chakra, é o centro que faz com que a gente veja tudo sem ver nada, que a gente perceba as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, quem tem o ágina definido tem um ritmo fixo de conceitualizar os pensamentos, a vida, conceitualizar a vida, os pensamentos, fazer com que tudo o que passa aqui, esses pensamentos, entre aqui de uma forma muito mais, tudo que passa pela cabeça, entre no ágina de uma forma mais filtrada, conceitualizada, para que você possa manifestar pela garganta. Esse é o papel do Asna. Se o Asna estiver aberto, é uma pessoa que tem. Lembra que tudo que está aberto amplia, tá? Amplia 200%. Então você fica muito mais. Então, quando você está na presença de alguém que tem o Asna aberto, você tem a tendência a achar que aquelas ideias geniais que você está tendo ali são suas, quando na verdade é uma ampliação de alguém que tem aquele Asna aberto ali. Claro que não é só isso, tá, gente? Estou passando, dando uma pincelada mesmo, só para você ter uma noção de como que funciona. Mas é ele que conceitualiza as ideias, os pensamentos, para que possa ser manifestado pela garganta. E daí nós temos a garganta. Então, você está vendo aqui, ó, do lado esquerdo, um olho, né, que é o ágino. É o olho que tudo vê. É o olho que tudo percebe. E ele percebe tudo mesmo, gente. Ele conceitualiza tudo ali, tá? Depois nós temos a garganta, que é o centro de manifestação, né? Então, inclusive, aqui do lado esquerdo, a gente colocou um cantor ali, que é para você ver que o cara tá manifestando, né? Ele está manifestando a voz dele. Gente, é muito comum você ver cantores com a garganta definida, com o asna definido e com a cabeça definida. É necessariamente assim? Não. Para o cara cantar, ele só precisa ter a garganta definida. Agora, se ele tiver cabeça definida, asna definida e garganta definida, ele vai ter uma ideia de letra de música, ele vai conceitualizar essa ideia de letra de música e ele vai expressar através da garganta essa ideia de música, tá? É assim que funciona esse campo aqui da cabeça, ágina e garganta,
tá? Então, se o cara tiver, o cara ou a mulher, né, tiver só esses três centros definidos, tudo é uma questão de pensamentos, inteligência, ideias e manifestação. Porque já tá, a conexão já tá, de alguma maneira tá feita aqui, tá? Pouco importa qual é a maneira, mas a conexão entre a cabeça chega diretamente na garganta e ele já pode manifestar. Pode sair por aí fazendo? Não pode. Não pode. É X. Por quê? Porque ele tem que seguir a autoridade interna dele, né? Todo mundo tem autoridade e estratégia, cada um tem a sua. Até quem não tem, tem. Tem um jeito de saber, né? Eu vejo o pessoal falando bastante besteira por aí, porque eles não sabem, né? As pessoas que têm os centros tudo em branco, mas tem esses três, esses aqui definidos, né? Qual que é a autoridade dessa pessoa? Responda nos comentários, se você já sabe. Em seguida, nós temos o centro G, que é o que dá direção na vida. O centro G é ele que nos leva. Ele te dá o senso de pertencimento. Então, a gente pertence a algum lugar. A gente pertence a uma tribo, a gente pertence a alguma coisa. É ele que faz isso, tá? E ele pode estar definido ou indefinido. Definido é quando ele está colorido. Indefinido é quando ele está em branco, ele está aberto. Aberto ou indefinido mesmo, né? Bom, se ele estiver colorido, assim, amarelinho, definido, significa que a pessoa tem um senso de pertencimento, um senso de direção. Ela tem uma bússola ali, né? Por isso que aqui a gente tem uma bússola, ó. Olha do lado esquerdo aqui, ó, você vai ver que é uma bússola que eu coloquei ali, ó, para vocês entenderem. Que é ela que dá o senso de direção. Então a pessoa, ela tem um senso de direção. Aí, imagina uma moeda. Uma moeda tem o lado um e o lado 2. Luz, sombra, certo? Do mesmo jeito que esse centro aqui, o centro G, ele também tem os seus dois lados. Se ele estiver definido, o lado bom disso, o lado luz, digamos assim, né? O lado luz de estar definido é que a pessoa tem um senso de pertencimento, ela tá feliz com a direção que ela tá tomando. O lado ruim, o lado sombra, é o lado que a pessoa pode estar no caminho errado com a sensação de que está no caminho certo. E isso é um problema. Porque eu recebo bastante pessoas na hora de fazer análise, a pessoa fala, mas eu tenho esse centro definido, por que que eu não estou conseguindo encontrar a minha direção de vida? Aí a gente tem que fazer a amarração na análise, né? A gente amarra o conteúdo, eu preciso amarrar da onde que esse centro definido, aonde que ele está conectado, quais arquétipos ele está conectado, quais centros outros que ele está conectado, para a gente poder entender aonde está o problema. Porque não tem como, não é generalizar, não tem como generalizar. A única coisa que dá para generalizar aqui é dizer que todo mundo que tem o centro definido, o centro G definido, tem o senso de direção impresso. A pessoa acha que ela está no caminho certo, mesmo que ela não esteja. Agora, do outro lado, se nós temos esse centro aí indefinido, ou seja, em branco, aí essa pessoa não tem esse senso de pertencimento. E aí, do mesmo jeito, tem o lado bom e o lado ruim. O lado positivo, não, eu vou começar pelo lado negativo. O lado negativo é que a pessoa vai se sentir perdida o tempo todo, a vida inteira. Não vai se sentir, não vai se sentir, não vai se sentir amada. Ela acha que ninguém ama ela. Ela acha que ninguém quer ela. Esse é o lado ruim, tá? O lado bom, lado positivo, é que quando você se sente perdido, o que que você faz? Você se questiona. Gente, será que eu tô na profissão correta? Será que eu tô com a pessoa correta? Será que eu tô na relação correta? A gente se questiona. E quando a gente se questiona, a gente pode se colocar de volta nos trilhos da vida. Roberto, eu não quero ter que ficar me questionando. Tem uma forma? Claro que tem, meu amor.
O mapa arquetípico serve justamente para isso. Com o mapa arquetípico, você consegue se colocar no teu caminho sem precisar se preocupar, porque isso é uma preocupação mental. É mental isso, gente. Não faz parte da nossa vida. Não é para fazer parte da nossa vida. A autoridade e a estratégia, conhecimento, né, interno, é eles que vão nos guiar. O piloto tá lá no avião por uma razão. Ele sabe o caminho. Ele sabe quando vai ter turbulência ou não, para parar aquele problema, para que a gente possa continuar a nossa viagem em segurança. É o piloto que sabe, não é a gente. Imagina que vai começar uma turbulência e você, como passageiro que é, vai lá e fala: Não, deixa que eu tomo conta. Aí você vai lá e toma o controle da mão do piloto e começa a pilotar o avião. O que que você sabe de pilotagem, de pilotar avião, para poder passar com esse avião corretamente pelas turbulências? Nada. A gente não sabe nada. Então, gente, a gente precisa confiar. Existe uma coisa que se chama confiar no processo. Confiar no processo é a coisa mais bonita que tem, porque tem alguém ali que está dirigindo o nosso avião, seja o centro G definido ou não. E essa pessoa que está dirigindo o avião, que a gente não sabe quem é, a gente não sabe nem como que é a cara dessa pessoa, nem se é uma pessoa, a gente não sabe, nem o que tá lá, a gente não sabe. A gente nunca vai saber, mas ele tem total certeza dos caminhos que ele tem que descer, que ele tem que subir, que ele tem que te levar para que você encontre as pessoas corretas, as oportunidades corretas, os lugares turísticos, digamos assim, né? Entre aspas, porque não é, é só uma analogia. Esse piloto aqui, ele sabe exatamente os melhores lugares que você deve ir para conhecer as melhores pessoas e encontrar as melhores oportunidades. E isso é para a vida financeira, para a vida amorosa e para relacionamento entre amigos. É para tudo. É ele que está no comando, gente, não é a gente. Não é a cabeça, X para cabeça. Não é a cabeça, gente. A cabeça quer que você ache que é ela que manda, para que você saia desse caminho. E se sair desse caminho, você continua na base da pirâmide, só com as necessidades básicas e necessidades fisiológicas. Faz sentido para você? Espero que sim. Em seguida, nós temos o ego. Olha aqui do lado esquerdo, tem um coraçãozinho ali batendo, ó, porque o ego é o coração. O ego mora no coração, o coração é a casa do ego, tá? O ego, que é o coração, não é a casa das emoções como a gente pensa. É que o ego, vou até limpar aqui para vocês verem, ó. Olha do lado direito, esquerdo, aliás, esquerdo. Você vai ver que o ego, ele tá conectando aqui, ó, com o plexo solar, que é o plexo solar. E essa conexão com o plexo solar faz com que a gente acredite que é ali que moram as emoções. Mas não é, as emoções moram aqui, ó, no plexo solar. É nesse centro aqui que as emoções moram. Não é no ego. O ego tem um coração batendo ali, porque o coração, ele é o músculo que faz com que a gente tenha força de vontade. É de lá que vem a força de vontade. Força de vontade para quê, Roberto? Para tudo. Para levantar da cama de manhã, para ir trabalhar, para escrever um livro, para escrever uma novela, um romance, para fazer comida, para qualquer coisa. Se esse centro aqui for indefinido, a pessoa não tem consistência, que é o meu caso, tá? Eu não, o meu caso não é só indefinido, ele é aberto. O que que isso significa? Não tem nenhum arquétipo definido ali dentro. Ele não tem nada definido, eu não tenho consistência nenhuma no ego, nenhuma. Isso significa que
Pode ser que hoje eu me sinta o Superman e eu queira fazer tudo, e amanhã, quando eu acorde, eu não queira nem abrir o computador. E aí as pessoas me olham e falam: "Ah, gente, o Roberto tá em depressão." E não tem absolutamente nada a ver com esses problemas. Tem só a ver com o meu ego, que não tá definido, que não tá nem aberto. Aliás, que tá completamente aberto. Não tá definido, não tem nenhuma definiçãozinha ali, nenhum arquétipozinho. Faz sentido pra vocês? Tem que fazer. Em compensação, não, ainda não. Vamos continuar no indefinido. Ego indefinido, tá? Ego indefinido. Em contrapartida, além de não ter consistência para fazer nada, tem um outro problema. Não é em contrapartida, não, em adição mesmo. Vamos adicionar um problema aí. A pessoa que tem o ego indefinido, em branco, né? Não tá colorido, ela tem a tendência a querer provar o valor dela para os outros. Provar o valor mesmo. Como, Roberto? Olha, eu vou provar para você que eu sou um bom amigo. Eu vou provar para minha mãe que eu sou um bom filho. Eu vou provar para os meus amigos que eu sou capaz. E aí, a gente começa a fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gosta de fazer, que a nossa autoridade e estratégia não disse aham, só para provar o nosso valor. Para quê? Para ser aceito, por exemplo. E isso só acontece porque a cabeça trabalha no ego, aonde está em branco, aonde está indefinido, né? Nesse caso, meu ego indefinido. Mas se o seu ego for indefinido, é igual. Vou provar que eu sou um bom marido, vou provar que eu sou uma boa esposa, vou provar que eu sou qualquer coisa, né? Só que não é, não é bem uma decisão mental que a gente toma. É a cabeça que manda você fazer isso. Mas não é uma decisão mental necessariamente, porque quando você viu, já tá fazendo. Ou melhor, já fez. Não é nem que tá fazendo, já fez. E aí, se você fez aquilo fora da sua autoridade e estratégia, você vai encontrar resistência na vida. Porque a autoridade e estratégia desaprovou aquilo. Você fez porque você quis. Você fez porque a tua cabeça disse pra você que seria uma boa ideia se você fizesse, porque você ia conseguir agradá-los e eles iam te aceitar na turma, por exemplo. Opa, na turma, na tribo, na família, no emprego, seja lá onde for. Vou provar que eu sou um bom funcionário, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer. É o ego aberto, falando com a cabeça. A cabeça, lembra que a cabeça é o diabo, e o diabo faz a festa onde os centros estão abertos? É basicamente a mesma coisa, tá? Se ele tiver definido, coloridinho, tem consistência. A pessoa tem um ritmo fixo, consistente de fazer as coisas, de fazer o mundo funcionar. E tudo sobre o ego é sobre o mundo material, tá? É para fazer com que as coisas aconteçam, se desenvolvam, né? Precisa ser feito. Então ele vem com consistência para fazer, tá? Significa que a pessoa vai fazer? Não. Ela tem a força consistente para fazer. Mas pode ser que ela vai atrair pessoas que não tenham para próximo dela. Olha como que é a matemática, gente. Para que essas pessoas que não têm o ego, que o ego está indefinido, tá? Ter todo mundo tem, mas ou ele está definido ou ele não está. Pessoas que têm um ego indefinido, ele vai atrair essas pessoas para perto dele para que elas ampliem 200% a vontade de fazer alguma coisa e façam. Porque lembra que a gente amplia e lembra que quem não tem
tem a tendência a querer provar o teu valor? Opa, é aqui. Querer provar o valor? Então, todas essas pessoas aqui que foram atraídas, que não, lembra que os opostos se atraem. Então, o que tem o ego definido sempre vai atrair aqueles que não têm o ego definido, tá? Então, ele atrai essas pessoas ampliam 200%, aí elas vão querer provar para ele o valor delas, e é aí que o ciclo continua. Vocês estão percebendo aonde que a coisa vai? Qual é o problema disso? Que eu, por exemplo, eu tenho ego indefinido. Então a tendência é que eu seja atraído por pessoas que têm um ego definido. E a tendência mental é que a minha cabeça me diga que eu tenho que provar o meu valor para essas pessoas. E se eu não seguir a minha autoridade e estratégia, eu viro um escravo deles. Conhecer o seu mapa arquetípico é se libertar de uma viagem que não é tua. Tá fazendo sentido para vocês? Agora nós vamos para o plexo solar, que é o centro das emoções. Que show da Xuxa é esse? É a raiva ali, ó, tá vendo? É a indignação, é a onda emocional, é aonde as emoções moram. Quem tem esse centro definido, colorido, esse centro é complicado, viu, gente? Vou explicar pra vocês por quê. Porque é assim, ó. Todo centro colorido tem consistência, certo? Esse centro aqui, até quem tem ele colorido não tem consistência. Porque a pessoa precisa aguardar o momento, a onda emocional dela com o tempo, para que no meio do caminho ela vá se decidindo. Porque aí, quando a pessoa tem esse centro definido, esse centro passa a ser a autoridade interna da pessoa. Então, independente de qual seja o teu desenho, se esse centro aqui estiver colorido no teu mapa, você é uma pessoa com autoridade emocional, ponto final. Ponto final. Se esse centro estiver colorido, você é um ser emocional, ponto final. Tá? Se você for uma pessoa emocional, para você não há verdade no agora. Não tem verdade no agora para você. Não tome nunca nenhuma decisão agora, porque não tem verdade no agora para você. Isso significa que, se você for uma pessoa emocional, vai ter ondas emocionais, altos e baixos emocionais. Com o tempo, reloginho, tic, tic, com o tempo, vai ter momentos onde vai se estabilizando e com o tempo você toma a decisão correta. Isso significa que, se você for emocional e for tomar decisões grandes, como que, por exemplo, comprar casa, comprar carro, assinar contrato, olha, tudo com C, casa, carro, contrato, tudo que for decisões de impacto na sua vida, que vai impactar a sua vida, relacionamento. Olha, relacionamento começa com R, né? Mas o relacionamento tende a virar casamento, então começa com C também. É um C aqui, ó. Casamento, contrato, carro, casa. Todos esses tipos. Ter filhos, começa com C. Criar. Todas as decisões que impactam a sua vida de forma impactante mesmo, né? De forma grandiosa, para uma pessoa que é emocional, ela tem que aguardar o momento com o tempo. A claridade emocional vai chegar. Se ela tomar decisão no agora, ela vai encontrar resistência da vida, certeza. E se for um centro indefinido, tá em branquinho o centro ali, olha no mapa do lado direito, eu tô deixando ele branquinho para você ver. Ele vai estar indefinido ou aberto, pouco importa. Se ele tiver indefinido ou aberto, você vai ampliar em 200%
a onda emocional das pessoas. Isso significa que você pode chegar em casa um dia completamente estragado como ser humano emocionalmente e não saber o porquê. E, gente, não tem nada a ver. Aí depende muito da perspectiva, né, da visão que você vai ter. Mas não tem nada a ver com religião, tá? Que as pessoas têm a tendência a falar, ai, fulano tava carregado hoje. Gente, não tem nada a ver, o negócio é atômico. Que a gente tem a tendência a evitar pessoas que são carregadas, né? Gente, carregado todo mundo é. Nós somos todos seres atômicos. E todos nós temos 26 ativações atômicas. A única coisa que a gente não tem é a conexão do outro lado. Agora, se o fulano ou a fulana for uma pessoa má, aí é uma outra história, tá? Não é disso que nós estamos falando. Porque ser uma pessoa má tem a ver com a personalidade, que a gente pode e deve ser, tentar ser melhor todos os dias, mesmo que seja 0,01%. Essa é a nossa obrigação como ser humano. Qual que é o rastro que a gente deixa na vida do ser humano? Quando você passa na vida de alguém, o que que você deixa lá? Que perfume que você deixa? Que luz que você deixa? Ou você só deixa o espinho, não deixa perfume, e só deixa escuridão? Essa é uma questão a se colocar, tá? Depois nós temos o baço, que é outro centro de sobrevivência, né? Instinto de sobrevivência. O baço é o instinto de sobrevivência e o centro do bem-estar. Isso significa que, se ele estiver coloridinho, eu sempre vou achar que eu estou bem, porque eu tenho o senso, a falsa sensação de bem-estar. E tendo a falsa sensação de bem-estar, eu nunca vou saber se eu estou em desequilíbrio no aspecto da saúde. Isso significa que, se ele for colorido, olha lá no teu mapa, gera o teu mapa no nosso site, www.arquetipos.com.br, gratuitamente. Não precisa comprar o relatório se não quiser, tá? Mas se quiser, vai ficar feliz porque o resultado é bom. Gera o mapa lá e veja se o seu é colorido. Se o seu for colorido, você precisa fazer pelo menos uma vez por ano um check-up para saber se a sua saúde está bem. Porque a tendência é que nós, eu também tenho, tá? Por isso que eu falo nós, é que nós vamos descobrir tarde demais que a gente tem um problema. Porque a gente tem a falsa sensação de bem-estar. Em compensação, as pessoas que têm ele em branco, indefinido ou aberto, pouco importa, vão sempre ter um problema de entrar em relacionamentos que podem ser tóxicos. Os opostos se atraem, certo? Se eu tenho ele definido, você tem ele indefinido e eu sou uma pessoa má, tóxica, essa pessoa aqui que tem ele indefinido, no caso você, que sou eu, tá? Se você tiver ele indefinido, você vai ampliar o meu centro 200% e você vai achar que você tá bem, porque ele é o centro do bem-estar, mesmo que eu seja tóxico. Então eu vou ser o mais tóxico que eu puder, porque é natural pra mim, é normal. Eu vou te atormentar o máximo que eu puder, mas você vai achar que você tá bem. Então você aceita isso. E aí, gente, entra uma questão social que nós julgamos o tempo todo, né? Que eu tenho até que tomar cuidado para como que eu vou falar isso aqui agora. Sabe aquelas mulheres que estão casadas com um homem que sofrem
violência doméstica, que são tratadas como objeto, objetificadas, e a gente fala, ah, gente, não presta, tá junto porque quer, não vai embora porque quer. Não é assim que funciona. É maior do que a gente pode pensar. Isso, quem tá falando pra gente é a nossa cabeça. Mas atomicamente, essa mulher encontrou aqui um senso de bem-estar que não existe. Ela tá ampliando aquilo em 200% na cabeça dela, porque ela se sente bem ali, e ela não consegue ir embora por conta disso. Não é uma questão financeira. Não é. Tá fazendo sentido pra vocês? A partir de hoje, se você estiver assistindo essa aula, você vai ser a pessoa mais hipócrita e ignorante do mundo se você falar isso de uma outra mulher ou de um homem, né, que esteja sofrendo abuso em casa, mas que não vai embora. Porque agora você sabe que não é porque ela não quer ir embora. Não é porque ela não presta. É atômico. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu não canso de repetir. A gente não tem escolha. É no choice. É atômico. Quando é atômico, gente. Lembra que eu falei sobre o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio dessa mulher, gente? Cadê? Não tem, é atômico. A mente não manda em nada. Ela, a mente que colocou essa mulher aqui, inclusive. Né? A gente pode até querer ir embora. Aí eu tô querendo ir mentalmente, né? Tô querendo ir mentalmente. Mas foi a mente que me colocou aqui, gente. Acabou. Não saio. E não é que eu não saio porque eu quero. Mas eu nem sei que eu quero. Pra mim tá ótimo aqui. Eu tô sofrendo, mas tá ótimo. Tá fazendo sentido pra vocês? Depois nós temos o sacral, que aí a porca entorta o rabo mais um pouquinho, né? Vocês vão ver aqui do lado esquerdo, que tem um ovo ali, e várias colherzinhas, né? Olha bem, um ovo para as mulheres, os óvulos, para os homens, testículos, tá? Então, é para os dois. Tem tudo a ver com a vida leviana, digamos assim, para a gente não ter problema. Esse centro, como eu disse anteriormente, ele está conectado a vários outros centros, que são extremamente importantes para o desenvolvimento humano. Ele está na base da pirâmide de Maslow. Tudo que está aqui embaixo é a base. Ele está dentro das necessidades fisiológicas. É ele que manda na coisa. Quando ele está definido, coloridinho, isso significa que a pessoa tem consistência na forma vital que ela vive. Aqui gera energia, é um motor. Ele gera energia. Só que ele gera energia vital. Então, vital vem de vida. Para gerar uma vida, o que que a gente precisa fazer? Tem tudo a ver, tá? A gente não consegue ir muito a fundo aqui porque políticas do canal não deixam a gente. Nós não podemos falar, tá? Mas dá para entender um pouquinho, né? Se ele estiver indefinido ou aberto, em branquinho, pouco importa, essa pessoa está aqui para. Não tem consistência de trabalhar, né? Não tem consistência de gerar energia, não tem energia, às vezes se sente esgotado sem ter feito nada. A pessoa tá, nossa, gente, tô cansado, não fiz nada, tô cansado, cansado, cansado. Mas eu não tô nem cansado mentalmente, eu não sei nem que cansado que eu tô, só sei que eu tô cansado. Centro aberto, indefinido, centro de energia vital. Eu não tenho energia vital.
Então é óbvio que eu vou me sentir cansado. Porém, ele amplia 200% quem tem esse centro definido. Isso significa que a pessoa que tem o sacral definido vai atrair para ele pessoas que têm o sacral indefinido. E essas pessoas que têm o sacral indefinido vão aumentar em 200% a vontade de trabalhar, achando que quem quer trabalhar são eles. E aí, essa pessoa aqui coloca todo mundo para trabalhar. E ele não necessariamente precisa trabalhar. Porque quem tem a força vital é ele. Ele está aqui para fazer com que os outros trabalhem, para aqueles que não têm. Isso significa que, se você não seguir a sua autoridade interna, você pode encontrar pessoas que vão manipular você, fazendo com que você faça coisa que eles não querem que você faça. Por isso que conhecer o mapeamento arquetípico, o teu mapa, é tão importante. E olha que aqui a gente tá assim, tá falando só do pelo, né? Tem o pelo, tem a pele, tem a carne, tem as veias, tem os ossos, tem o sangue, tem um monte de coisa. A gente tá falando da camada mais superficial, só para você ter uma noção de como é um mapa arquetípico, como é esse sistema do Human Design. É maravilhoso, gente. Só que você tem que saber o que está vendo ali, para você não fazer besteira, não tomar decisões da forma incorreta, porque é facinho de deixar a cabeça desviar você do teu caminho. Então, cuidado, tá? E por último, nós temos a raiz. A raiz, ó, olha do lado esquerdo aqui agora, ó. Ela é um fogo. Por quê? Porque é ela que bota a pilha. É ela que faz a coisa toda acontecer no mundo da matéria. É ela que faz você querer fazer coisas. E pode ver que a raiz, ela está conectada no plexo solar, que é a casa das emoções, para você achar que você está amando. No baço, que é o centro de sobrevivência, que é para você fazer o que precisa ser feito para sobreviver. E no sacral, que é a casa. É a letra Q aqui em cima, tá, gente? É um Qzinho aqui. Eu não posso escrever a palavra correta. Tá? Então, eu sei como que se escreve, tá? Eu não posso escrever, então eu tenho que dar um jeito para vocês entenderem. Mas é a vida leviana. Então, tudo isso está conectado com a raiz. As emoções, a vida leviana, como que eu vou me sobreviver aqui no planeta. Então, imagina a pessoa recebendo adrenalina direto em um desses centros. Então, alguém que está aqui para amar, complexo solar definido, né? Conectado à raiz. Alguém que está aqui para ser leviano. E leviano, que eu quero dizer, gente, é de vida fácil, digamos assim. Que eu não posso falar a palavra aqui, tá? Mas é de vida fácil. Que está conectado ao sacral. E se a raiz estiver conectada ao baço, o que que eu vou fazer para sobreviver? Então é a raiz que faz com que isso aconteça. Porém, o que vai acontecer, eu acredito que vocês já estejam adivinhando, a pessoa que tem a raiz definida vai atrair para ela somente pessoas com a raiz indefinidas. E essas pessoas vão ampliar essa vontade de fazer em 200%. Então, veja bem, a, o sacral, que a gente acabou de falar aqui em cima antes, ele gera energia. Ele é um gerador de energia. Por isso que chama gerador. As pessoas que têm o sacral definidos. Eles são geradores. A raiz dá adrenalina pro sacral. Ela faz a pessoa querer fazer.
Então, imagina que a raiz esteja conectada com o sacral. Nossa, gente, a pessoa vai querer fazer o tempo todo. Fazer o quê? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ela nem sabe o que ela quer. Ela só quer fazer. Mas ela tem consistência se for definido. Agora, quando o cara tem ele definido, a raiz definida, o homem ou a mulher, né, pouco importa, essa pessoa aqui ela vai atrair só quem está indefinido. E quem está indefinido nunca sabe, veja bem, se você tem o seu sacral indefinido, você nunca sabe quando o suficiente é suficiente. Isso significa que você vai trabalhar até a exaustão e não vai saber quando parar. A única forma de saber quando parar é ouvindo sua autoridade estratégica. E para você não ter que entrar num trabalho que você não está incorreto para você, antes mesmo de ir para esse trabalho, você precisa ouvir tua autoridade, sua estratégia. Então, quando o convite chega para você para realizar um trabalho, uma tarefa, seja lá o que for, o teu sacral ele responde na hora. Se você for sacral, né? Aham. Significa que ele tem energia para finalizar aquele trabalho. E aí a tua raiz libera essa energia, essa adrenalina, para que aquele trabalho aconteça. A adrenalina se passa aqui, na raiz. E ela está conectada com o plexo, porque a gente tem adrenalina quando a gente está amando, né? São as borboletas no estômago. E quando a gente precisa sobreviver, a gente não sai correndo, é corro pro mato ou corro pro morro para sobreviver. Não é assim que funciona? Instinto de sobrevivência? A gente tem uma adrenalina para sobreviver. Na hora de sobreviver, a gente faz qualquer negócio. Se você tem ele definido. Se você tem ele definido, você já não tem tanta noção assim do instinto de sobrevivência. Ele não tem consistência. Agora, aqui no sacral, não vou nem falar, né? Porque não dá para falar aqui. Mas dá para ter uma noção, né? O que que é o sacral mesmo, gente? Que vida que é? É isso aí. Então, se a raiz estiver conectada no sacral, a pessoa vai ser uma máquina disso. De vida leviana, de vida fácil, digamos assim. Então, se esses centros aqui estiverem conectados, seja por qualquer um dos canais, tá? Porque a raiz e o sacral, eles têm, é tão importante que eles têm três canais para se conectar. Qualquer um deles que estiver conectado já faz esse efeito. Mas é claro que muda tudo dependendo do canal, né? Não é igual para todo mundo. É diferente para cada pessoa. Roberto, mas eu tenho a mesma porta que você definida aqui. Mas e o resto do desenho? Como que fica, meu amor? A gente precisa olhar uma coisa que se chama visão holística, que não tem nada a ver com misticismo, tá? A visão holística é quando você olha para o todo, não apenas para uma parte. A gente precisa de uma visão holística. Então, eu, por exemplo, né, eu sou analista certificado IHDS. O que que isso significa? A gente passa por um intenso estudo e laboratório, atende centenas de pessoas, e no final ainda tem uma prova que se você não passa, você tem que fazer de novo, e de novo, e de novo, até você responder corretamente tudo e passar. Fazer a análise corretamente e passar, né? Então é muito complicado. A gente sabe fazer essa análise de visão holística. É esse o meu trabalho, inclusive, se você quiser me contratar, seja muito bem-vindo. Lá no nosso site tem a opção de contratação para você contratar lá e ver lá as opções, tá? Mas é basicamente isso, gente. É basicamente isso os 9 centros, tá? E isso aqui foi bem uma pincelada mesmo, para você entender o que cada um deles representa aí na tua jornada arquetípica, tá? Agora, eu quero fazer, na verdade, é mostrar para vocês
mas eu quero ter certeza que a gente está mostrando a coisa certa. Então, deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar de novo, que é para a gente ter certeza que vocês vão ver o que precisa ser visto. Depois que o vídeo estiver finalizado, não tem mais como voltar atrás, né? Então, você vai entrar nesse site aqui, arquétipos.com.br, e é aqui que vai estar, ó, mapa grátis, está ali no menu. Pelo computador, é melhor para você ver, tá? Então, o mapa grátis, deixa eu pegar meu lápis aqui, peraí. Olhem para a tela agora. Lá em cima no menu, menu em laranja, você vai ter ali, ó, mapa. Ih, não dá. Mapa grátis. É ali que você vai fazer o seu mapinha grátis, tá? Esse mapa que eu tô falando, gera o teu mapa para você saber quais centros você tem, qual tipo você é. Se você não souber isso, não adianta nada assistir essas aulas, nada, nada, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Então a gente vai ter hoje não, né? Claro que não, que hoje não vai rolar. Mas aqui, ó, aqui é para você se inscrever na aula gratuita que a gente vai ter no dia 15 de novembro. Então, todas essas aulas, no dia 15, vai ser numa sexta, 16, 17. No dia 18, essas aulas vão desaparecer da internet. Então, quem não assistiu, não assistirá mais, tá? E para você poder ter acesso ao aulão e poder participar do aulão e receber o material, você vem aqui, coloca o teu nome, coloca o teu e-mail, acessar cartão de embarque. Daí ele vai te trazer automaticamente para o nosso canal do YouTube. Bom, era para isso acontecer automaticamente. Por que que não aconteceu? Será que está com um problema? Eu testei antes da aula. Ou é porque eu estou no modo teste aqui com vocês? Acho que é por isso. Não vai funcionar mesmo. Olha, teoricamente ele está. Ah, eu não sei se vocês sabem, hoje nós estamos com um problema de. Nossa, o mundo, né? O mundo está com um problema de instabilidade virtual hoje. Então, inclusive, o WhatsApp mandou mensagem o dia inteiro. Ficou aparecendo, para quem usa o WhatsApp no computador como eu, ficou aparecendo uma mensagem de que ah lá, já foi automaticamente. Tá vendo? Aí você vai ser direcionado para esse trailer aqui, ó. Deixa eu tirar o som, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu vou tirar. Então você vai ser direcionado automaticamente para esse trailer. E aqui no trailer, você vai ter, ó, uma flechinha aqui, ó, notificação ativada, porque eu já ativei a notificação. Então, se você não ativar essa notificação, você não vai conseguir participar da aula, tá? Aqui, se você entrar no nosso canal, basta você ir no. Roberto, eu não consegui ir pelo site. Entra no nosso canal do YouTube. Olha como tá devagar hoje, gente. É disso que eu tava falando. Nós estamos com uma grande instabilidade hoje. Aqui no ao vivo, tá, tá aqui, ó. É essa aula aqui. Tá ok? Então, se vocês não clicarem ali, vocês não vão receber o material. E clicando aqui, vocês vão exatamente no mesmo trailer, que é o trailer da mulher falando ali, tá? Então, a mulher vai falar. E aqui, ó, tem aqui, ó, envia a palavra mapa. 48988208888, que é o nosso robô. Só que é um robô que não conversa com você, é só para isso mesmo. Ele só vai pegar o seu dado para poder te mandar o material de apoio das aulas, tá? E aí é isso, tá? É basicamente isso. Mas eu queria voltar, deixa eu voltar aqui, peraí. Lá no nosso site, e algumas pessoas perguntaram e eu não consegui, não consegui explicar. Aqui, ó, na loja, é aqui que você vai conseguir ver o teu material. Vocês vão perceber que é um pouco carregado, né? Demora um pouco às vezes para carregar a página, porque o nosso site está com muito material, né? A gente vai liberar isso para vocês depois. Mas aqui vocês conseguem comprar o material separado ou o combo, que sai muito mais barato, tá? E nesse valor aqui já está incluso taxa de entrega, tá? Então, não precisa se preocupar. Se quiser análise, ó, tem ali análise, que é a nossa consultoria de quase 2 horas, tá? Só clicar ali, vai ter as análises. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o que vocês ainda não conseguem ver, porque ainda não está pronto, tá? A nossa base de conhecimento, para vocês saberem o que que vai ter, o que que vocês vão conseguir acessar aí, ó. Então, a base de cada um desses daqui é um botão, ó. Então, a gente vai colocar, eu vou colocar depois uma, uma gradezinha em volta para ficar mais claro que é um botão, tá? Mas vai ter o conhecimento de base, conhecimento avançado e conhecimento adicional. Então, aqui
você vai ter informações sobre cada um dos tipos, cada uma das estratégias. Então, quando você entra aqui nesse botão, eu vou conseguir entrar aqui agora porque eu estou logado na minha conta de administrador, tá? Então, quando a gente entra ali, a gente vai para uma página que fala sobre a estratégia, e aí vai ter todas as estratégias ali. Se você clicar, você vai para uma página que deixa eu clicar aqui em responder, por exemplo, do gerador, só para você ter uma noção. E a gente vai ter, ó, e aí vai ter aqui toda uma explicação, tá? Agora não é a hora de a gente ver isso, né? Não tá na hora ainda, só para mostrar para vocês como que a coisa é. Mas isso é o básico, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, cruz, que é a cruz de encarnação. Deixa eu ver se já tá pronto isso aqui, que eu não sei se eu já tinha colocado aqui. É a cruz de encarnação, que é o propósito de vida de cada pessoa. Então aqui, sim, tá aqui, ó. Se você for um gerador e gerador manifestante como eu, você desce até a cruz, no meu caso é a cruz da limitação, tá aqui, ó. Você clica aqui e aí vai para uma página que vai explicar o que é ter a cruz do gerador, da limitação para um gerador manifestante, tá? Ou gerador manifestante. Então tem toda a explicação. Lá embaixo a gente tem também aqui os famosos que fazem parte e perguntas. Então vai ser bem completo, tá? A gente vai ter aí, vai liberar isso aqui em breve para que vocês possam ter acesso. E tudo isso, ó, o ambiente que eu preciso estar para pro, qual que é a palavra mesmo? Pro aterramento, para o aterrar, né, as variáveis, o sentido, a trajetória, o Xing. Então, o Xing, ó, a gente vem aqui. Só para você ter uma noção. Lembra que a gente falou da mandala? Que em volta da mandala tem 64 arquétipos e para cada arquétipo tem um I Ching? Então aqui é a mesma coisa, ó. Então a gente tem aqui, por exemplo, o I Ching da autoexpressão. Não, vamos no meu lá, 42. 42 que é o arquétipo do crescimento da abundância. Quando você clica ali, ó, aqui já tá com gradezinho, tá mais bonitinho, né? Quando você clica ali, vai para uma página explicando todas as informações do I Ching. Então, vai ser bem completo, mas eu queria só dar uma palhinha para vocês verem tudo que vai ter muito em breve. Cada um desses conhecimentos aqui tem uma infinidade de informações. É por isso que o site está um pouco carregado, porque tá lento, né? Por conta da quantidade de informações que a gente tem ali, tá? Mas não se preocupem, porque isso aí em breve está disponível. Informação importante, ó, workshop Viver Seu Desenho. Esse workshop aqui, que é o mapa, né? Viver o teu mapa. Esse valor aqui, de 249, de 2.499, ele é o valor já incluso o combo. Então, quem comprar esse curso até o dia 15 de novembro já recebe o combo livro, baralho e cartilha, tá? Então, fica aí a dica para vocês dar uma olhada, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso WhatsApp. Tá lá embaixo da página, ó. 969096969. E uma coisa importante é que, deixa eu ver se tá lá em cima. Tá aqui, ó, blog. Se você clicar ali no nosso blog, você vai ter acesso a uma quantidade gigantesca de informações sobre as palavras-chave do mapeamento arquetípico. Olha como tá devagar, gente. A minha internet é boa, hein? Olha isso. Então, tem bastante informação aqui, tá? Então, você consegue já aqui ter uma noção do que é cada uma das palavras que a gente usa. Porque às vezes você fala, nossa, mas o que será que significa isso? É só vir aqui. Tá tudo explicado aqui para que você possa ter uma noção maior do que é o palavreado que a gente usa aqui. Tá ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu joinha, clica, comenta, compartilha. Faz com que outras pessoas conheçam e tenham acesso a esse conhecimento para que elas possam começar a manifestar uma vida de acordo com o mapa delas, né? Que não é uma vida igual a todo mundo. Nós não estamos numa caixinha. Nós não estamos numa caixinha onde todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Não, muito pelo contrário. Nós temos a nossa individualidade e temos que ser diferentes uns dos outros, né? Nós temos o nosso maior diferencial é sermos quem somos, sem precisar sermos igual a todo mundo. Então, gente, não tente, não tente ser igual a ninguém. Tenta descobrir quem você é, porque saber quem você é vai te colocar nos trilhos de uma vida que é só sua, que foi feita só para você. E esse conhecimento é interessante e importante, as duas coisas. É tão interessante quanto importante. Faz sentido para você? Deixa aqui embaixo nos comentários se fez sentido a aula, quais são as suas dúvidas até aqui, porque a gente vai começar a responder as dúvidas de acordo com
as perguntas interessantes que foram deixadas aqui. Já separamos algumas já tem algumas interessantes, e a gente vai fazer vários vídeos de respostas depois, que vai ajudar a clarear a mente de muita gente, tá? Bom, é isso, gente. Eu deixo vocês por aqui e a gente se vê na aula de amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até lá. Tchau.